Bom dia, galerinha do 8º ano! Está começando mais uma aula de História e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, a Revolução Industrial. Na aula de hoje, iremos compreender o contexto histórico da primeira Revolução Industrial, bem como iremos conhecer e distinguir as formas de produção de mercadorias, como o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Na Inglaterra, durante o século XVIII, surgiu uma nova forma de produção de mercadorias que utilizava máquinas e empregava trabalhadores assalariados. Esse processo, que teve enormes impactos sociais, econômicos e culturais, foi chamado de Revolução Industrial. A partir do século XIX, as transformações da Revolução Industrial se espalharam por outros países. No entanto, elas não ocorreram ao mesmo tempo e com o mesmo ritmo em todos os lugares do mundo. A Inglaterra foi o país pioneiro no processo de início da Revolução Industrial. Mas por que será que isso aconteceu lá? A Inglaterra tinha um cenário propício. Uma série de condições favoreceu o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Vejamos algumas delas. A concentração de riquezas, a abundância de mão de obra, a disponibilidade de recursos naturais e a estabilidade política foram fatores determinantes para o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Formas de produção. A Revolução Industrial é marcada pelo desenvolvimento das máquinas em substituição ao trabalho manual. Antes delas, as principais formas de produção de mercadorias eram o artesanato e a manufatura. Vejamos alguns aspectos de cada um desses sistemas. No artesanato, os objetos são produzidos à mão, com o auxílio de ferramentas. O artesão costuma trabalhar em uma oficina, onde podia controlar as diversas fases da produção, administrando seu próprio tempo. Entre os artesãos destacava-se tecelões, ourives, carpinteiros, sapateiros, ferreiros, entre outros. Com a expansão marítima, houve a conquista de novos mercados na África, Ásia e América. Para atender a esses mercados e aumentar a produção, comerciantes europeus reuniram vários artesãos em grandes oficinas, chamadas manufaturas. Nessas oficinas foi implantado o modelo de divisão do trabalho e de produção em série. Cada artesão executava uma tarefa específica sob a supervisão de um chefe. Ao realizarem sempre a mesma tarefa, os trabalhadores se tornaram mais ágeis, o que aumentou a produção. Porém, a maioria deles deixou de conhecer o conjunto do processo produtivo. Maquinofatura. Essa forma de produção aprofundou a divisão do trabalho e a produção em série. Na maquinofatura, predomina o uso de máquinas industriais em fábricas, onde trabalham empregados assalariados. O sistema também tornou nítida a distância entre dois grupos sociais. Primeiro, a burguesia, que eram os patrões. Eram os donos das matérias-primas, das máquinas e das fábricas. E o segundo grupo é o proletariado, ou seja, os operários, que vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. Um dos marcos da primeira Revolução Industrial foi a invenção do tear mecânico, capaz de fabricar tecidos de lã e de algodão. A partir da invenção do motor a vapor em 1769, a capacidade de produção aumentou bastante. As máquinas a vapor eram feitas de ferro e abastecidas por carvão mineral, o que estimulou o desenvolvimento da metalurgia e da mineração. No começo do século XIX, foram criados o navio e a locomotiva a vapor. Essas máquinas diminuíram o tempo das viagens. E vamos ficando por aqui. A nossa aula está terminando, mas você continua seus estudos lá no grupo do WhatsApp com a atividade que eu deixei prontinha para você. Na próxima aula, continuaremos falando sobre a Revolução Industrial, parte 2.
Um super beijo e até lá!